Olá, você está no História, Arte e Design preparado pelo Por Dentro da Mídia. E já faço um convite. Comece a perceber a comunicação que existe aí mais próximo a você, também em áreas abertas, também em áreas urbanas ou não. Por exemplo, o que você começou a ver, a perceber na sacada do seu apartamento? São essas percepções do verde, do meio ambiente, que a gente dá o nome de paisagismo. E é nesse assunto, é nesse momento também que a gente vai levar você a entender que o design é um meio de comunicação para a gente também aí ampliar e ter mais exemplos. E hoje, para a nossa conversa, nós vamos ter o Raul Cánovas, que é paisagista, mora no Brasil. Ele é argentino, mas já adotou há anos o nosso país e aplica cada vez mais seus conhecimentos, sempre muito aí voltado para a praticidade com a humanização. É um prazer te receber, Raul, aqui nos nossos estúdios. E queria começar por aí mesmo, Raul. É um prazer enorme para mim estar aqui contigo viu? e com teus seguidores. A questão do paisagismo, da comunicação que existe nele, ele acaba entrando também em áreas como design e arquitetura? A história realmente é bastante antiga. Eu acho que a gente começou a ver a paisagem através de um Adão e Eva, né? Que nasceram no meio de um jardim. Então, me parece de que isso é o que chamaria assim de uma prerrogativa atávica do ser humano, estar rodeado do verde. Infelizmente, os espaços urbanos se carregaram de cimento, aço e vidro. E estamos nós, os paisagistas, para tentar devolver esse bucólico perdido. É o que a gente sempre fala, né? Que a gente vai, busca todos os recursos que a gente tem na comunicação, né? A gente está todos os dias ali e às vezes a gente deixa de ter aí inovações pelo fato de não olharmos aí para fora, né? Olharmos mesmo o que tem ao redor. E essa questão de olhar fora, ao redor, a gente tem aí diversos exemplos, né? Que a cada vez mais movimentos, como foi, inclusive, o impressionismo, que eu queria até pedir aí a nossa área de produção, mostrar umas fotos do que a gente tem de Monet, porque quando a gente fala realmente em comunicação, a gente tem o porquê, tem uma base na história, e começamos aí também dessa maneira, falando um pouquinho do que realmente é o voltar o olhar para a natureza através aí do impressionismo. Começando aí com essas fotos que a gente vai ver já já, que tem a ver realmente com o estar livre, né? Pinceladas livres que a gente vê na pintura, pelo impressionismo, mas que a gente também está cada vez mais também essas áreas, apesar de serem reduzidas, mas a gente tem que buscar essa linguagem, essa comunicação que é do livre, né? Verdade. E aliás, Monet tem um significado muito importante porque até esse momento se pintava dentro dos estúdios, nos ateliês. O impressionismo se caracteriza exatamente por sair afora e procurar a paisagem verdadeira, tanto no impressionismo como no pós-impressionismo. Então você tem Monet, realmente uma marca, Cézanne também, Cézanne, Van Gogh, Van Gogh, né? Todos eles se criaram esse movimento de autenticidade. E hoje me parece que nós vivimos talvez uma nova era, onde a humanidade inteira está procurando novamente um retorno a esse paraíso perdido. Ou seja, o excesso de tecnologia do século XX nos deixou um pouco enfastiados. E eu acredito que esse milênio, esse século XXI, ele se caracteriza exatamente por isso, pela necessidade da procura desse verde perdido, especialmente aqui no Brasil. E com essa informação, né, com essa a gente fazer essa relação, essa associação, chegamos ao que a gente busca também de novidades, né? O que mais a gente pode, dentro desse mundo tecnológico, buscar de recursos? Aí a gente também volta a uma coisa muito mais próxima a gente, que foi todo o século XX, né? A partir de 1900, né? No 1920, mais ou menos, mas a criação, por exemplo, de Brasília, que aí teve uma expressão danada, que se marcou realmente o paisagismo moderno com Burle Marx, né? Sim, em parte, digamos assim, porque Brasília se caracterizou por seguir uma linha implantada por Le Corbusier, onde primava realmente esse concreto de uma maneira exagerada. Então, se hoje Brasília é uma cidade encantadora, eu visito Brasília pelo menos duas vezes por ano,
é por causa de seu contorno. Desse contorno. O habitante de Brasília tentou devolver, e está conseguindo isso, esse verde perdido no eixo central. Então, há uma resposta a esse pós-modernismo, né, com algo que seja um pouco mais natural e que nos linke realmente com essa verdade que é o nosso verde. Você veja, Luciana, de que, olha, isso é muito importante para quem nos está assistindo entender de que o Brasil detém nada mais nem nada menos que 20% de toda a flora mundial. Isso pode parecer um número assim, mas imagine que são 200 países que temos no mundo e que os outros 80% dividimos por 199. Então, 20% a riqueza florística que nós temos aqui no Brasil. E isto não é uma vantagem divina, isto não foi uma dádiva de Deus. E sim, na realidade, uma responsabilidade muito grande que nos foi colocada em cima de nossos ombros para poder viver melhor. E isso não foi utilizado no século XX. O século XX se caracterizou pelas grandes obras, pelo grande concreto, inclusive em praças. Praças, né? Quando a gente vê uma Praça Roosevelt, uma Praça da Sé, nossa, recente, são grandes planos. Inclusive a Praça Roosevelt aqui em São Paulo passou por reformas e foi caracterizada assim, uma reforma atual e realmente foge de tudo que a gente busca realmente do que é o olhar, essa aproximação. Eu vivenciei isso porque a primeira grande reforma foi minha, né? O primeiro projeto de reforma da Praça Roosevelt, depois do projeto original de Roberto Coelho Cardoso, foi em 1971, tentando devolver um pouco desse verde. Porque, por incrível que pareça, essa praça, que vista de longe é toda de concreto, ela tem quase 100 espaços verdes, mas todos extremamente reduzidos e entrecortados por planos diferentes. Então, a praça é nada mais nem nada menos que um invento grego para que as pessoas se reúnam e possam trocar experiências, possam conversar, sair de suas casas e respirar ar puro e poder interagir entre si. Então, o espaço verde na cidade, nas grandes cidades, como o caso de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, não é apenas um lugar, uma clareira no meio do concreto, e sim um lugar para contemplar um azul um pouco mais azul. E esse azul um pouco mais azul é dado realmente pela vegetação, é ela que nos devolve esse oxigênio perdido. Vamos ver então algumas cores, algumas aplicações de Bulemax. A gente pode falar também um pouquinho mais da sua relação, né? Porque foi através de convites que você veio morar realmente no Brasil. Vamos ver então aqui as fotos de Bulemax. Temos ali, já aparece. Ele faleceu em 98, né, Raul? Sim, já há 20 anos mais ou menos, que ele nos deixou para rastelar jardins divinos. Ele morou a grande parte, ele nasceu em São Paulo, mas morou a grande parte no Rio de Janeiro. Não, ele nasceu em São Paulo e já bem pequeno foram para o Rio de Janeiro com a família, com o pai e com a mãe. Carioquês logo, né? Ali a gente tem algumas cores, né? Mostrando o que é isso que o Raul falou quando a gente olha de cima, né? Essa proposta de muito mais aberto, livre e essa circulação para tornar mesmo aí um espaço de passagem, de conversas, de aproximação e fazer essa funcionalidade, né, que hoje cada vez mais as grandes cidades pedem. Aí temos mais cores, né, Raul? E na realidade ele era um artista plástico, por exemplo, nessa imagem nós vemos claramente esse contraste de cores, que foi um achado do Roberto de conseguir lograr isso de uma maneira permanente, não através da florada, e sim das texturas e das cores das próprias folhas que temos aqui no trópico. Ali temos a informação do onde fica o parque, né, Bulemax, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Qual a sua relação com o Bulemax? Como foi? Essa é uma história longa essa. Eu conheci Roberto Bulemax quando eu tinha 17 anos. Foi minha primeira viagem internacional sozinho, sem meus pais. E aí, no Orelhão, na rua, decidi telefonar para o Roberto, sem imaginar que ele iria me atender. E aí me passaram o telefone para ele e ele falou: onde você está? Você tem dinheiro para o táxi? Tenho. Então vem aqui que te espero. E aí começou uma relação que durou muitos anos. Eu atribuo a ele grande parte da responsabilidade
de ter me vendido o Brasil de uma maneira muito carinhosa. Interessante, hein? E a partir daí eu sentia realmente a necessidade de cumprir essa missão, deixar a Argentina para trás e vir para esse sonho tropical que é o Brasil. E aí fizemos algumas coisas juntos, trabalhamos de alguma maneira em alguns projetos grandes, outros pequenos, e sempre acompanhei a obra dele e continuo acompanhando a obra dele até hoje, porque eu acredito que o Roberto foi muito mais do que um grande paisagista. Olha o que eu vou falar, é muito sério, Luciano? Sim. Roberto Burle Marx significa para nós, aqui no Brasil, talvez o personagem mais importante que esse país já teve. Olha que loucura. Eu não estou desmerecendo Villa-Lobos, Volpi, de Cavalcanti, mas o que eu estou colocando é o seguinte: Burle Marx foi, sem dúvida, o maior paisagista da história do mundo. E se nós colocamos todas nossas figuras de prestígio, muitas vezes elas não estariam entre os 10 primeiros do mundo, embora sejam geniais. Então, por exemplo, Villa-Lobos, que é nosso grande mestre, dificilmente seria incluso na lista com Beethoven, com Mozart, entre os 10 primeiros. Mas Roberto Burle Marx, podemos compará-lo com quem? Com André Lenotre, que foi o grande paisagista do Luís XIV, ou com Giacomo da Vignola, o mestre do Renascimento, que trabalhou nada menos que com Michelangelo. Embora tudo isso, eu acho que Roberto foi aquele que conseguiu afirmar uma identidade brasileira. Aquele que trabalhou não apenas para o poder, mas que trabalhou também para o povo. Olha, interessante, Luciano, eu estava com Roberto Burle Marx e um grande historiador, um domingo tranquilo, no Rio de Janeiro, andando de carro, e passamos pelo Aterro do Flamengo, que foi talvez uma obra paradigmática do nosso mestre. E ele mostra as pessoas que estavam andando no parque e fala: observa que tem meninos soltando pipa, pessoas jogando xadrez, outros jogando bola e outros tomando sol. Eu consigo reunir todos os cariocas de todas as classes sociais em um único lugar. Isso realmente me dá um prazer enorme. Isso foi realmente meu objetivo, de agregar as pessoas. O paisagismo não é para ser visto. Isso era uma teoria, inclusive de meu pai, que era paisagista, que o jardim tinha que ser bonito, tinha que ser lindos. Na realidade, o jardim tem que atingir todos os sentidos. O jardim não é só para ver, e sim para cheirar seus perfumes, para comer seus frutos, para ouvir o barulho do bambu quando o vento passa entre ele, para poder tocar uma pedra revestida por musgo e para atingir nossa alma. E isso Roberto conseguiu como ninguém. Isso mesmo, tudo isso são sentidos, tudo isso são aí realmente elementos que compõem a nossa comunicação, porque é isso, a gente tem que realmente perceber e viver os espaços. A gente vai para o intervalo e na volta temos mais Raul Cánovas e sabe com o quê? Mais dicas e praticidade, tudo para você, pertinho, o que acontece realmente na comunicação. Nos espere. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor.
Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é História, Arte e Design, com Raul Cánovas, isso mesmo. É o argentino mais brasileiro, que afinal ele adotou o nosso país aí para desenvolver esse trabalho muito bacana em paisagismo. Vamos então para nossos exemplos e mostrar o que realmente tem aí fora e para a gente entender esse conteúdo e esses símbolos que estão também, de alguma forma, aí mostrando a praticidade e trazendo a comunicação. Vou pedir lá na produção para a gente começar a ver algo que é muito mais agora notável pela gente aqui em São Paulo, que são os prédios que agora estão recebendo as fachadas, Sim. que são jardins verticais. Então, a gente pode ver essas fachadas, né, como jardins verticais. Principalmente, eu separei fotos ali da região central, onde fica o Minhocão, né, que hoje a gente chama como Minhocão, que também existe um trabalho ali, toda uma sequência, vários projetos e ideias, o que realmente dá destino para aquela região, né, destino para essa via. E ali a gente vê uma outra casa que também adotou essa parede vertical, esse jardim vertical. E ali uma foto geral, a gente vê dois prédios já ocupando, né, ao longo aí do Minhocão desta maneira. Não gostei muito ali do desenho, a representação. Meio assustador. Né? É, assustador. Mas tá ali uma mensagem interessante, né? Começou isso cada vez mais aí fora do país, chegou aqui ao Brasil, as grandes cidades adotaram. E o que realmente traz de comunicação? Então, é importante colocar de que há uma diferença entre moda e tendência. Então, o jardim vertical, que aparece nessas empenas cegas, ou seja, ao lado do prédio que não tem nada, que é uma parede limpa, vazia, começou com Patrick Blanc na França. Patrick Blanc é o grande mestre dos jardins verticais. E a intenção dele não era decorativa. Isso é muito importante deixar claro. O jardim vertical tem uma função termoacústica extremamente importante. A cidade forma o que nós chamamos de ilhas de calor, onde a temperatura, às vezes, pode dar uma diferença de até 10 graus de um lugar arborizado ou um lugar entre paredes de concreto. Então, observem que a planta traz um conforto térmico enorme. Ele aumenta a umidade ambiente, ele regulariza a temperatura e também evita os barulhos, os ruídos. Vocês sabem de que no trânsito, por exemplo, na rua, muita gente nem imagina isso, que os andares mais altos recebem mais barulho que os andares mais baixos. Porque interessante isso, porque o concreto, o vidro e o aço multiplica a sensação de ruídos. Então, com o jardim vertical, nós conseguimos controlar isso. O jardim vertical funciona como uma absorção de barulhos. Como essa espuma que nós temos aqui no estúdio. Como essa espuma que nós temos aqui no estúdio. Ela absorve os barulhos. Então, isso que chamou de tendência e não de moda. Isso veio para ficar, tanto o jardim vertical como as coberturas verdes. Vocês podem anotar isso, que eu vou falar agora. Vamos que lá. o telhado, aquela telha de barro tão bonita que a gente usa desde a colônia, vai ser deixada para trás. Isso já é uma tendência, não é moda.
no mundo inteiro e ser substituído por telhados verdes. Não porque e são essa apenas mais parede bonitos. que está na vertical também no telhado. Exatamente. Nós vamos a ter os jardins verticais e os telhados verdes para minimizar os efeitos climáticos. Muito bem. Agora vamos para outra parte. Nós temos mais jardins verticais, que é quando você não tem um espaço, né? Mas aí você não tem espaço suficiente para fazer no chão, no piso. Mas aí você ocupa uma parede ali da sua varanda, ou então um espaço que você tem muito próximo ali da sua garagem. Aí você faz realmente aquela compra, né, de equipe, de kits para montar ali e fazer esses vasos assim realmente pendurados, né? Isso é a praticidade, isso é pendurados, mas de uma maneira de que não vai envolver aí um quebra, né? Ó, ali achei tão interessante porque é a utilização, claro, ali não é só a passagem, não está sendo a passagem de água, né? Ele foi inutilizado, mas ele reaproveitou, né? Esse espaço foi reaproveitado. É isso que eu falei, né? Que hoje a gente vê muito em lojas de construção e jardinagem, esse tipo de oferecimento já de kit prontos, né? Para ter essa sensação realmente de que não foi possível ocupar o chão, mas está fazendo também ali. E uma outra função que é cada vez mais a gente buscar para si a horta, né? Então, Fazer ali a são nossa infinitas, situação, Luciana. né? Acho que cada vez mais a gente trazer para nós a responsabilidade também do querer comer bem, o que está comendo, o que ver. Uhum. Acho que esse resgate, né? A gente tem, como novamente, a gente tem tantas outras possibilidades de ligar para comida, para entrega de comida em casa, entrega da compra do mês em casa, se afastando de outras situações. E até mesmo, né, de hortifruti e frutas também em casa, mas de repente você começa ali na bancada da sua casa. Olha que espaço interessante, né? Inclusive, a ideia da horta vertical é uma coisa que nós estamos começando a introduzir agora, através de mantas geotextil, que cobre totalmente a parede. Você não vê a parede. Manta. É uma manta, ou seja, é o mesmo sistema usado por Patrick Planck, não são vasos colocados, e se a planta pode se desenvolver melhor em uma manta onde ela estende suas raízes, e você pode ter verduras frescas e temperos. Na realidade, isso não é apenas uma praticidade. O que eu acho assim interessante, você está fazendo um molho e você poder colocar uma folhinha de sálvia na hora. Sabor, e falar, eu tenho na claro, minha horta. claro, eu tenho muito mais como charmoso. pôr. E estamos, inclusive, agora investigando a possibilidade de colocar árvores frutíferas também. Então, se nós temos uma sacada com pouco espaço e uma parede livre, por que não ter pequenas frutíferas? Obviamente, morango, por exemplo. Os moranguinhos, se poder pegar um moranguinho de manhã e usá-lo no café da manhã. O charme que fica, né? Um charme, uma delicadeza, uma coisa que inclusive é livre de agrotóxicos, sabemos da procedência porque somos nós que cultivamos. Então, isso não são modas, isso são tendências que vieram para ficar, isso é muito comum na Europa, muito comum nos Estados Unidos, aproveitar grandes espaços para fazer jardins comestíveis. Comestível, muito interessante. E a gente tem mais exemplos, porque realmente é o que a gente acaba vendo aí nas ruas e não entende bem falar, acho que um dia eu vou ter algo, acho que não é tão fácil fazer. Por exemplo, aniversário, comemorações, a gente ganha flores. Aí lá vem, né, a surpresa. Nossa, recebi uma orquídea. A gente também tem fotos aí dessa maneira de vasos, né, e também aí essas orquídeas. O que fazer, né, depois de algum tempo, né? Porque ela fica ali, ó, enfeitando o nosso espaço, mas a gente está dando realmente o devido cuidado? Sabemos a importância, né? Primeiro o presente, né, o representativo que é, né, o que está agregando. Mas sabemos ali realmente cuidar de uma orquídea? Não, às vezes não. O ideal seria devolvê-las à natureza, aprendendo, por exemplo, em árvores. Há uma cidade que me encanta, no Rio Grande do Sul, que é São Leopoldo. Fica a uns 100 quilômetros de Porto Alegre. E toda a cidade, isso virou uma loucura entre os vizinhos, de prender orquídeas nas árvores. Então a gente vai nas ruas e vê todo com orquídeas. Então, um grande orgulho quem tem umas orquídeas presas nas árvores. Então, é uma tradição lá e uma coisa que também se pode espalhar por aí e deixar a cidade um pouco mais florida, né? E também espalhar outras coisas dentro de uma casa, dentro de um apartamento, como são os vasos, né? A gente tem um trabalho aí de espaço também, o que fazer, né? A gente tem, assim, uma noção de que foi muito usual os vasos pendurados na parede, né?
de forma para acompanhar ali a estética do ambiente. Mas hoje a gente está vendo também os vasos ocupando o chão, né? Ele sendo ali, em muitas salas de estar, né? Ela ocupando mesmo cantos onde eram locais que eram usados mesmo por mesas, ou até mesmo por outros estofamentos, outras cadeiras. E esses vasos, eles são grandes, aparentes, e o vidro, né? Ele mostrando também essa relação, essa transparência para você ver realmente a terra na qual ali está dando suporte para aquela planta, né? Sim, o vaso chega a compor o design, o mobiliário desse ambiente interno, né? Mas também a planta, nos jardins internos, deixou de ter uma função meramente estética. Hoje a planta é um grande recurso para limpar os ambientes internos. Há um trabalho feito pela NASA, né, que é o órgão oficial americano sobre as viagens interplanetárias, também, né? de como as plantas podem limpar os elementos tóxicos que nós temos dentro de casa, o tapete, ali os eletrônicos, a geladeira. Tapete, perto da varanda mesmo, sim, ali recebendo o sol, né? Você sabe que a primeira nave espacial que levou como recursos uma planta dentro, isso se investigou de que a planta limpava Nossa, que interessante. a atmosfera interna dessa nave espacial. Então está sendo muito interessante hoje o uso da planta também para minimizar efeitos negativos, como por exemplo em hospitais. Antes se falava que uma planta no hospital não podia ter por causa de bichinho e tal. Né? Porque hoje é muito a cadeia, importante, né? claro. Alimentar que era necessária, né? Hoje, por exemplo, numa sala de espera no hospital, que sempre é um lugar, não sei se triste, mas constrangedor. Você está esperando notícias, você está tenso. E nós sempre tínhamos aquela fotografia daquela enfermeira que estava fazendo esse gesto assim, pedindo silêncio, enfermeira. Hoje ter uma planta para humanizar esse lugar e escolher a planta certa, que te traga um conforto psicológico, é muito importante. Então a planta dentro de casa ou dentro de ambientes comerciais... nesse caso aqui, olha, se tornou muito realmente importante. Ela acabou optando. Olha quantas espécies e modelos ali, né, Raul? Claro, para se ter uso e mesmo e faço adquirir, isso, né? reitero isso, de que não é apenas, no caso dessa samambaia que nós estamos vendo, ela é uma purificadora de ar. Então a planta tem também, além dessa motivação estética, ela perdeu uma o função. local, né? Que é, como eu tinha falado, geralmente a gente costumávamos ver sempre no alto, né? Agora ela realmente está na bancada. Sim. Dessa maneira. Bancadas, né? No chão. Olha a pimentinha, né? Muita gente também dá de presente, Claro. faz essa troca de presentes, dando realmente um pé de pimenta, né? Claro. Ó, os dois aqui estão bem agasalhados, por quê? Nós estamos no outono. E chegou pontualmente, né, Luciana? E realmente, assim, a temperatura e a nossa previsão aqui para a cidade de São Paulo, né, que hoje estamos na sexta, que até domingo vai piorar, vai realmente cair mais ainda a temperatura. E o outono, ele traz uma proposta que é você também ver essa mudança da natureza e traz uma coisa que é tal da sombra e dessa luz que quer um pouco aparecer ou não, por causa aí realmente envolvendo o que é dia, o que é noite, dias mais curtos. O que é o outono mesmo para o nosso bem viver? Olha, mas eu não vejo o outono e o inverno como estações tristes. Né? Não, eu gosto. Como que o clima vai piorar, eu acho como que a a gente temperatura fica muito vai mais, cair. sabe o quê? Atentos, né? Porque a gente fica assim, ai, como será que vai estar o dia? Deixa eu ir lá na janela ver. Ai, deixa eu ouvir o rádio, né? Porque a gente sabe que tem que realmente se preparar. O outono é uma estação de preparação. Sim, é uma estação de preparação para eu o acho inverno. bonito esse tom que a gente ganha também nas cidades, né? Onde é possível passar e acompanhar avenidas com árvores, a gente já vê esse tom. Especialmente na região sudeste e sul, né? Sim, fica muito. No nordeste e no norte. Bem-vindo mesmo o outono. Bem-vindo o outono. E para as plantas é muito importante, porque é um momento de renovação. Quando nós vemos uma planta derrubar suas folhas, não é para ficar triste, ela está se limpando. Ela está esperando um novo ciclo. O outono é também uma espécie de rito de passagem. Rito de passagem. Então, nas cidades tropicais, onde não se vive o outono, há outros recursos. O rito de passagem é a época da estiagem e a época das chuvas. Mas a verdade é a seguinte, a nossa vida não pode ser marcada pela monotonia permanente de uma temperatura estável. Algo tem que acontecer.
ou esfria, ou chove, e o outono também se caracteriza na nossa região sul e sudeste pela maior quantidade de luz. Então veja que interessante, embora alguns coloquem o outono como uma estação triste, porque derrubam as folhas, o céu fica muito mais azul. Vou confessar algo aqui. Eu conheço o Raul desde 96, 97, quando quando eu comecei no jornalismo. Eu era estagiária lá na Rádio Eldorado e tinha um programa chamado Eldorado à Tarde. Em 96 para 97, Raul já fazia sucesso, porque ele falava isso aqui que a gente está acompanhando hoje. Realmente, o que mexe com a minha, com a sua vida, o que é realmente para se observar e trazer tudo como símbolos e linguagem, a comunicação. Que é isso, se está acontecendo fora do nosso redor, ou muito próximo, ou muito distante, ou então está realmente nos incomodando a ponto de fazermos aí mudanças, é porque nós também estamos pensando e provocando essas mudanças. E essas mudanças são praticidade, também funcionalidade, e se dá tudo por meio aí de funções e ações resultando na comunicação. E Raul já respondia aí diversas perguntas dessa maneira que nós fizemos. Só que era um meio rádio, lá na Rádio Eldorado, que depois já de algumas décadas mudou aí todo o seu processo e ficou mesmo só para nós na memória com essa história. Mas tenho muito orgulho de ter essa formação por lá. E naquela época, a gente já falava de algo que era assim... eu queria tanto aproveitar essa minha questão do meu muro, porque o que pôr no muro, né? Será que aquela tal da unha de gato resolve? E ela resolve até hoje, né? Que eu tenho até hoje na minha casa. Queria que aqui o Paulo Afonso mostrasse aqui pra gente uma foto aí do que eu tô falando, ó. Acho que vocês vão reconhecer. Sim. Ela continua, Raul? Então, é um bom recurso, ela também tem um efeito termoacústico interessante, só que ela te dá um manejo muito grande. Então, para revestir isso, uma empena cega, por exemplo, é totalmente inviável. Quando a gente fala de uma empena cega, para esclarecer o que é essa empena cega, você vai ver que um prédio normalmente é composto por 4 lados. Né? Sim. Tem a fachada, tem a parte de trás e muitas vezes tem paredes laterais totalmente cegas. Então, num prédio que tem mais de 3 andares, manter essa unha de gato podada se torna impossível. Então, a unha de gato, por exemplo, com excesso de água, das chuvas, ela começa a ter um sobrepeso muito grande, multiplica o peso por 5 e ela pode em algum momento cair. Então, a unha de gato é muito interessante quando nós temos muros baixos, muros compridos, às vezes muros com 2, 3 metros de altura, a gente de vez em quando pode dar uma podadinha. Mas não devemos esquecer, Luciana, de que o Brasil, eu falava da riqueza florística, sim, é o país dos cipós, é o país das trepadeiras. Nós temos centenas de gêneros, espécies e varietais de trepadeiras. E muitas vezes tremendamente floridas. Então, quando nós pensamos em um jardim vertical, o jardim vertical necessariamente vai dar um manejo maior. Às vezes nós colocarmos uma trepadeira que fica aderida à parede, ou que é levada através de guias, fica uma coisa extremamente simpática, florida e cumpre uma função muito parecida. Essa conversa tá ótima, né? Mas está dando já o nosso horário. Então eu quero aproveitar um pouquinho antes da gente passar aí os contatos e encerrar mesmo o programa. Vamos saber um pouco da sua agenda. Eu busquei também, né, nesses recursos, o Raul está no Facebook, tem portal, e se você dá aquela função que é buscar no Google, vai aparecer Raul Canavas, é muito fácil. Aparece. E eu descobri 3 eventos, né, que tá na sua agenda, até busquei aqui o print das páginas, né, tá ali, ó, é um que vai ser mais para frente, mas trabalhando aí nesse um passeio, né? Sempre dessa maneira, essa agenda de cursos, de palestras e principalmente esse envolvimento, as pessoas precisam sentir, né, Raul? É que, Luciana, as pessoas têm me pedido nos últimos anos isso de me comunicar. A Rádio Eldorado foi realmente um marco. Então, comunicar um pouco o meu trabalho e ver de que maneira eu posso passar um pouco a minha experiência de tantas décadas. Para quem não sabe, eu venho já de uma família que trabalha com o verde desde 1910. Então, eu acho que tenho muita experiência para passar. E experiência não é somente assim as narrativas boas, mas também os equívocos que cometi na minha vida. E passar isto, alertar a meus colegas paisagistas, é muito importante para mim. Então, frequentemente que digo, constantemente,
na minha agenda eu tenho cursos, palestras, passeios temáticos, viagens mais longas. Por exemplo, esse Inhotim que você estava mostrando, Sim. Inhotim hoje é um dos museus mais importantes do mundo, Luciano. Olha que orgulho. Que orgulho, O hein? que o Bernardo Paz, que foi um minerador, que é um minerador, não foi? Ele logrou nesse espaço, levando artistas plásticos e criando um jardim monumental que hoje é um jardim botânico. Ele se transformou em um jardim botânico. Não por uma ideia dele apenas, né? Para ser um jardim botânico tem que cumprir uma série de expectativas. E eu visito Inhotim de antes de ser inaugurado. Então conheço Inhotim profundamente, tenho grandes amigos lá. Então fazer um passeio comigo significa assim, ter uma visão da paisagem um pouco mais profunda. É o tal realmente de sentir, perceber e viver ali o que a gente acabou de falar agora há pouco também dessa história da humanização que a gente busca cada vez mais aí, realmente trazer para o nosso dia a dia. E o Raul, essa semana, temos também outro registro, participou do lançamento ali na Livraria Cultura aqui em São Paulo, né? Sim. E ele é um dos citados no livro, porque ele compõe aí o conteúdo dessa reunião, né, de paisagistas aqui no Brasil. E esse é um dos livros, né, que o Raul aí participa, ele tem também os dele, a gente vai deixar todos os detalhes, porque o registro, a comunicação, ela também passa agora por, além dessas palestras, esses cursos, é o que a gente está fazendo aqui. Sim. É trazer realmente a história, a arte, o design dessa maneira, né, Raul? Sim, sim. E foi um encontro, esse encontro da Editora Europa, que está festejando agora 30 anos da revista Natureza, a revista mais importante de paisagismo aqui no Brasil, e ela decidiu reunir o que eles dizem os 30 paisagistas mais importantes. A produção vai mostrar que, olha, 30. já está disponível. É um livro que tem uma... Está esgotado, aliás. Você pode encontrar já só li na também. Livraria Cultura. Mas esgotou Mas antes do lançamento. Ela tem aí uma organização de uma editora muito importante que não começou agora, né, Raul? A gente conhece aí o trabalho todo, né? Esse aqui é o livro, né, do Raul, mas tem um próximo que é aí a foto que traz realmente isso que a gente está falando. Sim. Que essa reunião aí, realmente, do que foi possível, né, catalogar, né, vamos dizer assim, porque cada vez mais é necessário a gente registrar em comunicação, vídeo, impresso e a tal da foto instantânea, o que for, mas ela tem que ficar registrada. E dessa maneira a gente encerra aqui o programa, já com vontade de falar mais, porque realmente também. foi um resgate. E que aula hoje, viu? A gente aí foi possível trazer, deixar na mídia, né? Que essa é a função aqui também da gente, nessa bancada, trazer para você o que é história, o que é arte, o que é design. E essas percepções para você aplicar também no seu dia a dia, que às vezes a gente tem que pensar fora da nossa caixa, para realmente a gente ver o que está ao nosso redor. Queria que você deixasse então seus caminhos, seus contatos. Sim, você pode entrar em contato com a gente, comigo, com minha equipe, através do meu blog, que é www.jardincor.com. Lindo, né? Jardincor.com. Aí, inclusive, respondo perguntas, como respondia na Rádio Eldorado, perguntas assim, relativas à jardinagem, ao paisagismo, e você vai ter muitos artigos escritos por mim e por meus colaboradores. Então, vamos firmar um compromisso aqui. Essas passagens, essas viagens, esses cursos, vamos sempre pôr um pedacinho aqui, vamos registrar. Já que a gente tem aqui, né, a UTV, que é a TV da internet, né? A gente tem a possibilidade, o recurso feito, né, pelo celular, que dá essa qualidade que a gente está assistindo realmente ali na nossa situação, que pode ser pelo YouTube, pelo portal, mas sempre aí você ligadinho e ficando por dentro da mídia. É isso, terminamos o programa e até a próxima semana com mais Por Dentro da Mídia, e tem aí sim a sequência de história, arte e design.